Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais um estudo, mais uma mensagem. Eu quero compartilhar aqui um texto muito conhecido de quem estuda a Bíblia, né? Texto bem conhecido que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 24. Eu também quero deixar aqui já o meu convite, todos que seguem esse meu perfil, a todos que são inscritos também no meu canal do YouTube. Em outubro eu vou estar iniciando aqui uma série de mensagens chamada Os Improváveis da Bíblia, tá? Estarei iniciando com o primeiro personagem bíblico de Davi. Serão cinco personagens que eu vou trabalhar e Davi vai ser o primeiro, né? O Davi é um personagem da Bíblia que eu me identifico muito, porque além de ter sido um adorador extraordinário, foi também um homem que amava a Deus, independente das suas falhas, né? Então nós vamos estudar toda a história de Davi, do princípio, quando é ungido por Samuel, até o seu final ali. Vai ser extraordinário. Semanalmente nós vamos fazer isso. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, tá bom? 1 Samuel capítulo 24, vamos estudar aqui rapidamente hoje. Um texto muito bom, né? Que tem lições muito importantes para as nossas vidas. Quando eu estava estudando, eu falei, isso aqui é maravilhoso, né? Isso aqui nos dá uma lição muito importante para esses dias que nós vivemos, né? Então, 1 Samuel capítulo 24, vamos ler 4 versículos, tá? Do 1 ao 4. Vai dizer: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas, das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Versículo 4 e o último que vamos ler. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como a ti parecer, bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Extraordinário, né? Essa atitude de Davi aqui mostra que Deus escolheu bem o seu rei, o seu futuro rei de Israel. Como nós sabemos, Davi é escolhido como rei. Saul ainda estava no trono, mas a presença de Deus não era mais com Saul, estava com Davi. O que me deixa mais satisfeito com esse gesto de Davi é que, vamos trazer para os tempos atuais. Fulano, só um exemplo aqui, ok? Fulano A tem um inimigo ciclano B.
ciclano B está dentro de uma caverna e fulano A está passando por essa caverna e vê o seu inimigo descansando, desarmado, podemos dizer assim. O que você acha que fulano A vai fazer? Não vai deixar o seu inimigo respirar mais. Entenda no contexto que eu estou falando aqui. Então a gente vê o quão foi extraordinário aquilo que Davi fez. E eu não vou nem entrar aqui naquilo que ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque não é isso que eu quero trabalhar. Tá? Porque tem muita gente que vê isso errado. Não vou falar, não vou tocar no ungido do Senhor. Tem muito cara pregando o evangelho errado e se pegando a esses dogmas, né? Não toque em mim, que eu sou ungido do Senhor, e vai fazendo coisa errada. Não quero trabalhar isso aqui hoje. Mas eu quero trabalhar o caráter de Davi. Porque a partir do capítulo, 1 Samuel, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 7, Saul vai começar a perseguir Davi. Né? Eu vou ler aqui, para a gente trabalhar a Bíblia nesse estudo, parte por parte. Eu gosto assim. Eu vou ler o versículo 7, tá? 1 Samuel, capítulo de número 18. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Só para a gente entender o que a gente vai estar trabalhando. Saul começa a perseguir Davi. Eu acredito aqui que Saul já tinha Davi sob suspeita. Como todos nós conhecemos, Davi mata o gigante, só que aquilo aos olhos de quem tinha intimidade com Deus, Saul já não tinha mais o espírito, mas também não era bobo. Ele sabia que a mão de Deus era com Davi. Como é que um rapaz, um jovem franzino, mata um gigante com experiência em batalha? A história nós conhecemos e vamos trabalhar na nossa série de mensagens agora em outubro. Nós já conhecemos a história. Então Saul percebe que Davi era diferente. Então ele começa a ter Davi como suspeita, principalmente ele já tinha essa suspeita, e depois do cântico fica mais evidente. Ele pensou: esse jovem matou o gigante, e agora ele está tendo o respeito do povo, porque as mulheres cantam: Saul matou. Eu vou até voltar aqui, que eu acabei esquecendo. Né? E para a gente falar a palavra, para não falar bobagem, a gente tem que ler. Então eu vou voltar aqui. 1 Samuel 18. Olha lá. Versículo 7 no final. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul começa a colocar Davi como suspeita. Matou o gigante. Um rapaz franzino. Mata um gigante experiente em guerra. Que Golias não era só um gigante, também tinha experiência na guerra. Ele começa opa, tem alguma coisa aqui. Deus já me rejeitou. Samuel já disse que Deus vai colocar outra pessoa no trono. Ele começa a perseguir Davi. E aqui é algo que a gente aprende com a perseguição. Talvez Davi tenha ficado... Essa unção me trouxe lutas.
Essa unção me trouxe até problemas. Davi meditando ali, fugindo. Olha, a unção tem esse peso, né? Se a gente trazer para os nossos dias, a unção que você carrega, ela tem um peso. A unção que você carrega, ela traz perseguição, ela traz lutas, ela traz batalhas espirituais que a gente até pensa em desistir, né? Então Davi também tem isso. Ele viu que sua unção e o seu amor por Deus lhe trouxe um inimigo. Davi comia à mesa de Saul. Do nada o homem se vira contra ele. Começa a ter um ódio dele, de tirar sua própria vida, tá? Saul não queria só, não estava perseguindo Davi porque era esportes, não, vou perseguir Davi porque é legal, porque é um esporte radical. Não, ele queria tirar a vida de Davi. Ele começa a ver Davi como uma ameaça. Olha aqui, versículo 2, 1 Samuel capítulo 24. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi. Olha isso aqui. Ele pegou 3.000 homens para perseguir Davi. Você acha que isso aqui era esporte? Ou ele queria acabar literalmente com Davi? Davi era uma ameaça para Saul. A unção, ela vai te trazer isso. A unção vai te trazer perseguição. Não tem como ter a unção, ter o Espírito Santo de Deus e não ser perseguido. Vai ter calúnia, vai ter perseguição, vai ter lutas, mas isso aqui vale a pena. Ser um instrumento para Deus é grandioso, irmão. Ter um dom que Deus nos derrama é extraordinário. Alguém que prega, né, quando Deus derrama o dom, que Deus chama desde o ventre, para cantar, para pregar, para pastorear, é extraordinário. Então nós vemos isso. Guarde isso, é a primeira lição. A perseguição vai ser inevitável por causa da tua unção. Deus te ungiu, Deus te deu a unção, prepara-se para ser perseguido. Prepara-se para ter calúnia, para ter pessoas contra, pessoas jogando pedra. É inevitável isso, né? Servir ao reino de Deus, ainda mais nesse tempo em que vivemos hoje, tá bem difícil, né? Qualquer mensagem que se pregue mais dura, o povo já quer te apedrejar, já quer te perseguir, né? Se a gente prega contra o homossexualismo, já querem nos apedrejar, até nos matar, né? Perseguir a nossa família. E isso nos dá medo, às vezes, né? Não é porque nós temos a unção que nós não sentimos medo. Nós sentimos medo também, mas nós nos lembramos que Jesus vai nos socorrer, que Jesus vai ser conosco, e nós entendemos que esse é o preço da unção. Esse é o preço de você ser um pregador cristocêntrico, de ser um pregador da palavra de Deus. Hoje nós vemos pessoas que abrem a Bíblia e começam a inventar. O camarada começa a pregar e quando menos pensar ele já está em outro texto. Aquilo que não tem nada a ver com o que está na palavra. Ele abre em Gênesis e vai para um assunto aleatório, deixa a palavra de lado, né? Eu sou muito contra isso. Eu gosto de abrir a escritura pura aqui e te pregar aquilo que Deus está me mandando. Independente se vai ser em um culto ou independente se vai ser aqui numa live, não tem problema nenhum. Eu vou pregar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala. Não gosto de abrir a Bíblia aqui e ir para um assunto aleatório que não tem nada a ver. Aqui eu gosto de pregar a palavra. Aquilo que Deus mandar, eu vou pregar. Então a lição número 1 é isso. A perseguição vai ser inevitável por causa da unção. Agora eu quero entrar no segundo assunto. Um coração puro
um coração puro. Todos nós sabemos que Deus chama Davi como um homem segundo o seu coração. E fica nítido aqui, no capítulo de 24 de 1 Samuel, que Deus realmente tinha escolhido um homem puro para ser rei. Saul entende isso. Saul era um homem de guerra. Saul era um homem de batalha. Isso aqui mostra o caráter de Davi. Como eu já te falei, ninguém, num contexto aqui de guerra, ninguém vai encontrar o seu inimigo e vai só cortar a orla do manto dele. Né? Eu fico imaginando se o rei de Gate encontra Saul, seria um prato cheio para ele. Vou acabar com Saul, rei de Israel, é a minha oportunidade. É isso que eu mais queria. Aí a gente vê o próximo homem que seria o rei de Israel, ungido pelo próprio Deus. E o que ele faz? Deixa Saul vivo. Não toca no rei. O versículo 19 vai dizer exatamente o que Saul percebeu. Versículo 19. Porque quem há aqui encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho. O Senhor, pois te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Davi, homem de guerra. Saul, homem de guerra, desculpe. Davi também, mas eu estou falando aqui de Saul. Saul, homem de guerra. Quando ele entendeu aquilo que aconteceu, ele cai em si. Ele cai em si. Ele cai em si porque ele falou: hoje Davi me fez um bem. Davi tinha, eu sempre falo isso, homens como Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, né? Entre outros também, tá? Mas eu quero passar aqui rapidamente para o vídeo também não ficar muito longo. Depois para assistir fica um pouquinho complicado, né? Mas também é um estudo, então também não tem como ser muito rápido. Davi poderia ali antecipar a sua promessa. Lembra? A gente já leu aqui 1 Samuel capítulo 18, versículo 8, versículo 7. Perdão, deixa eu voltar. Quando as mulheres cantam, versículo 7. 1 Samuel 18, versículo, 1 Samuel capítulo 18, versículo número 7. Daí então Davi já era amado pelo povo. Porque essa música que essas mulheres cantavam era uma música de orgulho e de carinho, né? Saul matou seus 1000 milhares, 10.000 milhares. Não, Davi, vou voltar de novo aqui, que é difícil aqui hoje, viu? Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Era uma música de carinho. Então mostrava que Davi era amado pelo povo. Aquilo que eu te falo, em Israel, naquela época, depois que todo mundo viu que o menino franzino matou o filisteu, Golias, homem de guerra. Golias não era só gigante, era um homem de guerra. Então as pessoas tinham respeito. Esse jovem é diferente. Esse jovem é diferente. Opa, tem algo nele. Eu sinto a unção de Deus na vida dele. Então Davi tinha a oportunidade ali de fazer o quê? Olha, eu vou te dizer bem. Possivelmente muitas pessoas fariam o contrário de Davi. Ainda mais no mundo hoje de poder que nós vivemos,
Um vice-presidente acabaria com o presidente só para assumir o lugar dele fácil. Tá? Num contexto geral aqui de vida, tá? Alguém que é segundo, com certeza gostaria, no jeito que nós estamos vendo o mundo hoje, pessoas sem amor, e a gente vê isso nos jornais, na TV, fulano acabando com a vida de outro por causa de bobagem. Uma reflexão aqui até de trânsito, por causa de uma buzina. Esses dias eu vi que uma pessoa, acho que foi, não me lembro, não me recordo, foi em algum outro país, não me lembro, não me recordo o nome do país agora, por causa de uma buzina, alguém desceu e começaram a discutir, começaram a brigar, se agredir verbalmente e fisicamente. A polícia teve que separar por causa de uma buzina. Por causa de uma buzina. Pessoas se agredindo, pessoas verbalmente se machucando, fisicamente, com lesão corporal. Aí você acha, do jeito que a gente está vendo o mundo hoje, alguém não faria isso aqui? Acabaria com Saul para assumir a coroa. Davi não fez isso porque ele confiava em Deus. É isso que eu te falo, é a questão da intimidade. A intimidade que Moisés tinha, a intimidade que Abraão tinha, que Isaac tinha, Jacó tinha. É a intimidade que sabe que aquilo vai acontecer, de entender o propósito. Davi poderia assumir o trono, poderia antecipar a promessa. Ó, Saul está morto, eu fui ungido por Samuel, Samuel está aqui na prova, Samuel era respeitado em Israel, pronto, coroa na cabeça. Não, mas ele faz o contrário. Não vou acabar com Saul. Deus tem o momento certo de levar o trono. Você não precisa antecipar sua promessa. Deus sabe a hora certa de te levar para o trono. Tá bom? Espero que você tenha entendido esse rápido estudo. Tentei resumir o máximo para não prolongar, porque eu sei que fica puxado também, né? Para assistir meia hora até 40 minutos de vídeo, como a gente já teve aqui. Mas Deus é maravilhoso, tá bom? As lives sobre o nosso novo projeto, eu preciso analisar onde a gente vai começar a fazer, porque o Instagram agora só permite lives a partir de 1.000 seguidores, e eu ainda não tenho 1.000 seguidores, então no Instagram vai ser difícil, vai ser difícil live pelo Instagram, então possivelmente seja pelo YouTube, tá bom? Mas o link está na minha página aqui, na minha bio. Você pode entrar e se inscrever também e compartilhar esse vídeo aqui. Esse vídeo é de Deus, é do Evangelho de Jesus. Esse vídeo aqui não é meu. Que você compartilhe, que você mande para pessoas, porque esse é o propósito do Evangelho. Esse aqui também é o propósito dessa página, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu ministério. Que nós possamos continuar orando pelo nosso país, orando para que Deus possa continuar levantando pessoas capazes do Evangelho e que Deus levante pessoas cheias da glória de Deus e com um coração como Davi, né? Com um coração puro, um coração extraordinário, tá bom? A gente se encontra em breve, fica com Deus e que Deus te abençoe, meu amado.